Está no ar o programa Estação Saúde, um espaço dedicado a levar informações até a sua casa. Informação para a prevenção de doenças e qualidade de vida. Com essa preocupação, trazemos hoje um assunto que está em alta, são as intolerâncias alimentares. Vamos abordar as principais. Vamos mostrar também alguns cuidados que devem ser tomados para evitar danos maiores à saúde. Quem traz informações sobre o assunto hoje é a nutricionista Thalita Colasso. Continue com a gente, o programa só está começando. Obrigada, Thalita, pela sua presença no estúdio aqui hoje. Gabriela, obrigada, é um prazer estar aqui. Então, para o nosso público que está em casa, hoje nós vamos falar sobre as intolerâncias, como já foi comentado. Nós falaremos somente sobre as principais, porque a gama de intolerâncias é muito grande. Então, nós daremos início falando sobre o glúten, que para alguns é conhecido como doença celíaca. Thalita, quais são os principais sintomas dessa doença, as características dela, né? Então, Gabriela, o glúten ele é uma doença intestinal, né? Muito semelhante a uma alergia alimentar, onde as paredes do intestino elas têm uma camada de vilosidades e essas vilosidades favorecem a absorção dos nutrientes. E no caso da intolerância ao glúten, tem uma inflamação no intestino e essas vilosidades ficam comprometidas, fazendo com que os nutrientes não sejam completamente absorvidos. E daí, em decorrência disso, vem um mal-estar como diarreia, cólica, gases, um desconforto abdominal, vômito, dores de cabeça. Esses são os sintomas mais clássicos. No entanto, há pessoas que não têm sintomas, mas apresentam uma anemia, osteoporose, baixa estatura na infância, até mesmo a esterilidade. Eu conheço algumas pessoas que têm desconforto abdominal, têm episódios de diarreia, mas não procuram, acham que é normal, associam uma congestão, que é muito conhecida por todo mundo, esse termo, né? E não acham que é alguma doença mais séria, né? E como é que a gente pode diagnosticar essa doença celíaca? Então, fechar o diagnóstico de doença celíaca não é muito fácil. No entanto, se tem uma diarreia persistente por mais de 3 ou 4 semanas, se apresenta esses sintomas, se nota que os sintomas vêm logo em seguida de se alimentar, o interessante é estar sim procurando um médico e um nutricionista para poder estar avaliando não só os sintomas, como fazendo exames laboratoriais e, se necessário, uma biópsia intestinal do duodeno para poder fechar o diagnóstico de doença celíaca. Isso quem faz é o médico, o gastrologista, e o tratamento alimentar, nutricional, é feito com acompanhamento nutricional. Sim, então quer dizer que a doença celíaca, para todo mundo que está em casa, reforçando, né? Ela não deve ser diagnosticada somente por exame de laboratório e também por sinais e sintomas, como tem algumas doenças que eu acho que a gente pode conversar um pouquinho também sobre a síndrome do intestino irritável, que é uma síndrome que provoca mais ou menos os mesmos sintomas, né? A pessoa tem episódios diarreicos, a pessoa tem dor abdominal e em alguns casos tem pacientes que podem ser diagnosticados com a doença celíaca, mas não são, né? O que você pensa a respeito, assim? Então, a doença celíaca, na maior parte das vezes, ou ela é decorrente de uma alteração genética, né? Ou então ela é decorrente de um trauma intestinal, podendo ser da síndrome do intestino irritável. Os problemas intestinais, atualmente, eles têm características semelhantes para doenças diferentes. Por isso que é importante estar fazendo controle com o médico e com o nutricionista. Muitas vezes, somente através dos sintomas, a gente não consegue fechar um diagnóstico preciso. No entanto, o exame ele não é base para tudo. Se mesmo no exame, dando negativo, e a pessoa se sentir mal com aquele determinado alimento, o ideal é excluí-lo da dieta e repor os nutrientes que estão faltando através de outros alimentos. Fica a dica para quem está em casa, que se você sente alguns sintomas desse tipo de doença, provocando algumas dores intestinais, crises de diarreia, fique atento, nem sempre é uma congestão ou algum
sintoma, porque hoje em dia a gente sabe que existem muitas pessoas que às vezes ouvem o diagnóstico de outras pessoas e acham que o seu é o mesmo, né? Então fica a dica para que sempre que você tiver algum desconforto, que você procure um médico ou então uma orientação nutricional para poder tentar resolver, porque eu acredito que não é vida, né? A pessoa ter dor intestinal sempre, ter episódios de diarreia, sempre há um diagnóstico a ser feito, né? E para a gente fechar essa parte do glúten, que a gente vai conversar sobre mais intolerâncias, né? Como que é o tratamento da doença celíaca? O tratamento, só é importante ressaltar que por muito tempo da vida essa intolerância pode ficar latente e de uma hora para outra ela se desenvolver. E o principal tratamento para essa doença é excluir completamente o glúten da dieta. Diferente da intolerância à lactose, que tem como substituir alguns alimentos, no caso do glúten não. O glúten ele é uma proteína que ele está presente no centeio, na cevada, no trigo e na aveia. Então a gente deve excluir da dieta esses alimentos. Hoje a indústria tem investido nisso, a indústria alimentícia, em alimentos próprios. E não só excluir da alimentação, mas tomar cuidado no restaurante, porque muitas vezes o glúten está intrínseco naquele alimento, porque molhos de carne, de feijão, pode estar sendo engrossado com trigo, ou então uma batata que foi frita num óleo que anteriormente foi frito alguma coisa com glúten, por exemplo, um pastel ou um empanado, pode contaminar aquela batata. No pote de biscoito, não utilizar pote que já tinha um biscoito normal antes, porque o farelo ali vai estar contaminando o alimento. Na misteira, no churrasco, não misturar o pão com a carne. Esses são os cuidados que devem ser utilizados. No entanto, o glúten ele se manifesta com simples contato, um simples grão de trigo pode desenvolver, porque ele é semelhante a um processo alérgico. Nossa, então fica a dica, né? Que às vezes, como ela mesmo comentou, que às vezes foi no algo frito anteriormente, uma lata usada anteriormente, a pessoa às vezes não faz associação, acha que não vai fazer mal, né? Então, é fácil encontrar esses alimentos sem glúten hoje no mercado? Fácil, extremamente fácil não é. No entanto, nos mercados maiores e nessas lojas de produtos naturais se encontra mais facilmente. A indústria alimentícia tem investido nesses alimentos, no entanto, atualmente, até o paciente se adaptar, o portador de doença celíaca se adaptar, ele precisa fazer alimentos em casa, aprender a cozinhar em casa, até encontrar os fornecedores e as lojas no qual esses alimentos são encontrados. Estação Saúde vai para um breve intervalo, nós voltamos já trazendo mais informações para você sobre as intolerâncias alimentares e no próximo bloco falaremos sobre a intolerância à lactose. Fique conosco!